Saudações pratianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje a gente vai falar a respeito de uma obra que é fora de série, uma publicação fenomenal, de um autor fenomenal e eu digo, sem medo de errar, que esse é um material sem precedentes no mercado editorial brasileiro. A editora Trem Fantasma ela pode se gabar de, até o momento, ter publicado apenas petardos, propriamente ditos, aqui no Brasil. São materiais de excelentíssima qualidade, tá? Do ponto de vista editorial, em relação às escolhas dos autores, né? O artista, o roteirista e assim por diante, toda a equipe criativa, melhor dizendo. Em resumo, eu estou apenas me referindo aqui à curadoria, né? Que eles fazem na escolha das obras, né? Artistas. Mas, além de tudo isso, o grande diferencial dela, né? Em relação a todas as outras, pelo menos até o momento, e na minha opinião, obviamente, também está na escolha do material usado para cada uma das edições. Para mim, além do conteúdo, esse também é um diferencial muito importante. Depois de ter lançado já duas pérolas da Bonelli, uma feita pelo Manfred e desenhada pelo Pedro Mauro, e a outra pérola, escrita pelo Tito Farati e desenhada pelo Frizenda, agora ela aparece com Morgan e impressiona mais uma vez. Mas qual é o diferencial de uma obra como essa? Bom, para começar, o principal destaque aqui vai pelo autor. A gente está falando de ninguém mais e ninguém menos do que Hugo Pratt. Até há pouco tempo atrás, ele era conhecido aqui pelo público brasileiro apenas pela obra Corto Maltese, que consagrou ele ao redor do mundo de certa forma. Mas atualmente, nós tivemos o lançamento da figura, que é o Ernie Pike, e agora a gente tem o Morgan, que é a última obra escrita e desenhada pelo autor. Mas do que se trata ela, afinal? É uma continuação do Corto Maltese? É um spin-off da obra que o consagrou? A resposta é não. Apesar do pano de fundo ser semelhante, a primeira, do Corto Maltese, se passar durante a Primeira Guerra Mundial, aqui a gente tem um outro contexto, uma outra guerra. E a similaridade começa e termina por aí. A gente tem aqui um outro protagonista, com uma outra personalidade, uma outra abordagem, e talvez ainda o que aproxime um pouco os dois personagens é o tema mar e embarcações, coisas muito caras, né, ao autor. Além do roteiro grandioso, o destaque aqui também fica por conta da arte. E aqui a gente tem, do ponto de vista estético pelo menos, na minha opinião, uma versão um pouco mais madura até do Hugo Pratt. Eu não digo que ela seja melhor, mas o traço denota uma evolução, uma mudança de estilo do ponto de vista estético na forma de narrar e contar os eventos. A obra conta com uma introdução muito bem feita, muito elaborada, bastante descritiva e detalhada, com inúmeros esboços, com uma ambientalização impecável, algo bastante curioso dos artistas europeus, de uma maneira geral. Isso pode ser só uma interpretação minha, e até equivocada, dependendo do ponto de vista, é que quanto mais eles amadurecem, né, mais experientes vão ficando, para não chamá-los de velhos, a arte ela vai se tornando cada vez mais minimalista. Como vocês podem ver, em comparação ao que ele fez, né, fazia em outras publicações, aqui você tem um traço mais simples e mais dinâmico. Como eu havia dito, o pano de fundo aqui é uma grande guerra, mas, diferentemente do Corto Maltese, essa história se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar do Pratt ser um artista italiano, como os outros das publicações anteriores da editora, como eu mostrei aqui, tirando Pedro Mauro, claro, ele tem um estilo que se aproxima muito mais daquele padrão utilizado, aquele tipo de desenho comum dentro do mercado franco-belga. Em alguns momentos, parece que eu estou vendo alguma história do Hergé ou de algum outro grande desenhista dessa escola europeia. Diga aí, você mesmo, se em alguns momentos não parece que a gente até está lendo Tintin. Observe aqui nessa última página a dinâmica e a simplicidade do traço. As duas guardas da obra são fenomenais. Essa daqui é a última e essa é a primeira. Ambas fantásticas. Pratt, assim como outros autores europeus, a gente até consegue caracterizar e enquadrar a outros estilos de arte. A gente pode aproximar de autores como o Picasso, por exemplo,
em que eles começam com um estilo e aí terminam com outro completamente diferente. Essa questão da diferença completa, ela é muito mais pertinente no caso do Picasso. Aqui, nem tanto. Mas há um certo distanciamento, principalmente por essa questão dos detalhes e do minimalismo. Essa leitura, ela cabe aqui, ela é pertinente. A gente pode até fazer um outro paralelo mais próximo ao mercado de quadrinhos, indo para o mercado estadunidense, por exemplo. A gente pega o traço do Romita Jr., como era no começo, e como ele foi se transformando ao longo dos anos. Olhando os dois traços, a gente identifica aí dois extremos, que dá a impressão, ou dá a entender, de que se tratam de dois artistas diferentes. E esse foi o Morgan, da editora Trem Fantasma. Eu queria destacar agora o formato de publicação que a editora trabalha, né? Na verdade, ela comercializa suas obras em um estilo, em um formato de clube de assinatura. O que isso significa? Você se associa a esse clube, tá? E vai pagar uma taxa por isso. Mas essa taxa, ela é cobrada apenas quando alguma obra vai ser publicada, né? Por exemplo, se houver obra publicada todos os meses, que eu acredito que, pelo menos nesse primeiro momento, nesse começo, seja difícil de acontecer, então haverá uma cobrança. Mas se não houver, você será taxado, cobrado por isso? Não, tá? Como eu disse, apesar de você fazer parte desse clube, você está se associando e pagando apenas pelas obras. Aí você me pergunta, então qual que é a vantagem? Eu não posso esperar essas obras saírem e aí depois correr atrás delas? Pode, mas se você pretende pagar um preço menor, receber essas obras com quase 6 meses de antecedência em relação às outras formas de distribuição. E também ter direito aos brindes exclusivos, né? Que seria, no caso do Morgan, o marca-página da edição, e com ela ainda vieram os marca-páginas das edições anteriores, tá? De Mujico e Sangue e Gelo, e mais o mapa, com toda a linha temporal do autor, desde seu nascimento até a data do seu falecimento. É um mapa em formato de pôster ou um pôster em formato de mapa. Você quem escolhe. O preço dessa assinatura ele pode variar de acordo com a edição. Um teto que eles estabeleceram como padrão, né, como mínimo, seria o de R$ 69,90 mais o frete de R$ 10,90. Mas, para quem comprou na época Mujico e Sangue e Gelo, pagou R$ 89,90 e mais os R$ 10,90 pelas duas edições. Tá? Por isso que eu digo, ele pode variar muito. E depois, cada uma dessas edições, quando elas estiverem em outros centros de distribuição, elas não vão aparecer com esse valor. Fora que, como eu já havia mencionado antes, o tempo ele é muito mais demorado. Segundo os próprios editores, o Morgan, se eu não me engano, eles vão aparecer, né, estar disponíveis, acho que só em junho, para membros fora do clube. Uma outra novidade divulgada recentemente, na última live deles, é a forma com que os associados poderão se comunicar, tanto entre si, quanto com os membros da editora. Os associados do clube terão direito a fazer parte de um grupo no Discord, que é o comunicador instantâneo na moda entre os nerds atualmente. Os membros do clube terão uma comunicação direta, né? Tanto entre si quanto com os editores. Fora que muitas das novidades são, inclusive, divulgadas a esses membros antes até das próprias lives, dos próprios comunicados. Uma outra e última questão que eu queria mencionar é em relação à qualidade do material, tá? Todas as obras são em capa dura, mas o grande diferencial para mim, ele está no papel, na gramatura e no tipo de papel. A escolha do Pollen Bold, para mim, ela é muito acertada. Para quem não é fã do couché como eu, então é um verdadeiro deleite ler uma impressão nesse tipo de papel. Fora a leveza que ele proporciona. O conforto aqui, ele não é só visual, mas no peso também. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu me esforcei ao máximo para não dar spoiler nenhum, apesar de ter folheado, né, o material, ter mostrado, revelado bastante coisa sobre o conteúdo das páginas, mas ele vale muito a pena, tá? E é indicado para quem é fã, né, de quadrinhos europeus, e para quem não conhece, qualquer uma dessas obras é uma excelente porta de entrada, tá? A gente tem aqui 3 estilos completamente distintos. Um de espionagem galhofa, escrito pelo Manfred, terror, escrito pelo Tito Farati, e uma obra que é difícil a gente classificar e definir, mas eu colocaria ela como uma obra existencialista de uma vertente muito próxima ao existencialismo francês, do Jean-Paul Sartre, do Merleau-Ponty e outros.
Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.